Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio do A Mãe Pode aqui no Mundial Telenotícias. Espero que vocês estejam gostando desse espaço, dessa entrega que a gente tem feito com muito carinho, eu e a minha parceira, Bia Albuquerque. Hoje a gente vai conversar com a Manuela Paes Landim, que ela é advogada. Apresenta, Bia, pra gente. Apresento. A Manuela, ela é advogada, especialista em atendimento de mulheres e crianças, principalmente em situação de vulnerabilidade. O nosso tema hoje é sobre a violência, né? A gente imagina que esses relacionamentos abusivos, a gente tem visto muito hoje em dia, principalmente no Instagram, na internet, falando sobre relacionamento abusivo, violência doméstica, e as mulheres terem coragem de sair desses relacionamentos. Mas será que quando você sai desse relacionamento, você acaba com a violência que você vive? Essa violência, ela pode se replicar nos processos judiciais, em problemas de guarda, em processos de alienação parental. A gente tem um desdobramento muito grande jurídico quando a gente está falando de relacionamentos abusivos, porque o agressor, a pessoa que é o abusador, ele não para. Ele para de cometer a violência ali no ambiente doméstico e ele acaba indo para o judiciário para cometer inclusive, ele pode ser muito mais violento, né? Com certeza. Esse nessa separação, nessa ruptura, infelizmente, ele vem com muito mais violência. E principalmente com o endosso do judiciário, né? Quando você pensa assim, não com o endosso do judiciário, mas no sentido de usar o processo para isso. Acho que hoje o judiciário está muito preparado para identificar esse tipo de atitude, mas eu vou deixar para a Manu, que é a especialista, falar sobre isso. Eu queria te agradecer, Manu, por estar aqui, por uma pauta tão importante e que tem sido uma pauta que tem estado muito em evidência, até por pessoas famosas que viveram isso. A gente tem um ator da Globo que está com medida protetiva contra os filhos. Sim. E aí a gente tem visto uma visibilidade, a gente tem isso tem estado em evidência mesmo. E é importante falar sobre isso, né? Não deixar só assim naquele contexto, eu não vou abrir, não vou me expor, mas às vezes é a exposição que salva outras famílias, né? Com certeza. Bom, primeiramente, bom dia a todos que estão ouvindo e agradecer esse convite. A gente que agradece. Muito obrigada, Manu. Bom, como vocês falaram, tem uma evolução sociocultural de entendimentos do que é o abuso e o crime em relações familiares e como ele se dá. O sigilo, o silêncio só favorece o agressor e o abusador. Uhum. Então, a construção ainda é lenta, porque se tomarmos conta do que a mídia, de fato, faz a publicação e a gente chega até nós, não necessariamente é a quantidade. Não, muito menos, provavelmente, né? Muito subnotificados. Então, essa situação da violência cometida contra mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade são de várias ordens e de vários tipos. Enquanto especialista em direito de família e pós-pandemia em direito criminal, essas duas áreas estão completamente ligadas, né? Uhum. Antigamente a gente pensava que a violência familiar ela era no âmbito civil. E ela se confunde de certa forma, porque ela começa num ciclo de violência. E após isso, não tem como não ir para a área do crime, porque, de fato, as vítimas são acometidas. São vários tipos de crime. Violência patrimonial, violência psicológica, violência simbólica, que a maioria das pessoas não conhece. O que é a violência simbólica? A violência simbólica não necessariamente é a psicológica. Ela é simbólica, ela é algo que vem crescendo dentro do núcleo e da estrutura familiar. Ela é sutil. E por ser sutil, traz mais dificuldade porque não deixa rastro. E eu acho que traz uma dificuldade, inclusive, para a própria vítima identificar que está passando por essa violência. Isso, a violência psicológica também. A gente vê mulheres em casamentos muito longos, submetidas a violências, que quando elas saem desses relacionamentos e elas começam a conversar e trocar essa ideia, falam, meu Deus do céu. Elas se dão conta, do que elas passaram. Exatamente. É muito interessante ver uma cronologia, de pegar um caso.
Porque a violência, às vezes, ela vai escalonando, mas ela já estava desde o início. Ela já existia em atos, em situações... Porque ninguém se torna violento. A pessoa é violenta, né? Exatamente. Então, dentro da violência, ela tem uma escalada. E dentro do que é divulgado pelo Ministério Público, pelos órgãos competentes, hoje em dia nós temos uma maior acessibilidade a entender. E essa violência simbólica, é isso, ela é sutil, ela não é física. Tem uma violência moral, tem uma violência patrimonial. E dentro dessas estruturas de violência, ou do que a gente traz para o âmbito processual, existem situações de violência que são visualizadas no judiciário. Já cai ali e o juiz, quem recebe, já olha, nossa, é uma violência. E outras coisas não. Mas tem né? outras que são violências até mais graves. Que geram consequências emocionais até mais graves, né? Só que elas são invisíveis. O judiciário fica na dúvida. Porque é difícil provar, né? Porque é difícil, não tem prova. Não tem prova. Porque não tem prova. Então, a primeira coisa que uma pessoa ou qualquer pessoa que se sinta em situação de dúvida se é violência ou não... É violência, né? É violência. E ela tem que procurar o quê? Um amparo jurídico. Porque se ela não tiver um amparo jurídico, muitas vezes a rede de apoio dela não é suficiente. E existe um senso comum, né, Manu? Não sei se você vive isso na sua prática profissional. De botar panos quentes. Não precisa denunciar. Você vai acabar com a vida da pessoa, né? Não, deixa, se divorcia, deixa a pessoa seguir a vida dela. Existe um pouco isso, até, acho que um pouco de vergonha, né? De você se expor, denunciar, falar. Como você falou no começo, o sigilo, ele protege muito o agressor. Mas, infelizmente, hoje, a gente tem as nossas leis protegem, né? O agressor em termos de sigilo processual. Nós temos leis muito boas. A gente costuma dizer, assim, no âmbito mais do estudo, né, do técnico, que a Lei Maria da Penha, ela é uma das terceiras melhores do mundo. A primeira e a segunda tem uma chilena, que é muito incrível, e uma espanhola, que é muito incrível. Mas dentro de uma evolução de lei, a Lei Maria da Penha é incrível. É incrível. E muitas pessoas nem sabem como chegar e acessar o judiciário. Porque, primeiramente, a gente tem que reprogramar essa mentalidade de entender que é violência. É violência. E é da conta de todo mundo, né? Aquela coisa de, em briga de marido e mulher não se mete a colher, não, né? Bom, aí o judiciário tem uma questão muito complexa, que é achar que, às vezes, o conflito não é violência. O conflito é meramente algo do casal. E não é. O conflito já é uma violência. Então, assim, não é normal, não é naturalizar a violência. Não é. E a gente agora, com a lei da misoginia, que a gente pode entender, a sociedade ela é construída em cima do ódio contra as mulheres. Isso é verdade. Então, a gente tem que entender que o ódio contra as mulheres está na estrutura, no coração de todos nós, de homens e mulheres. Então... a gente vê muitas mulheres, inclusive, defendendo essa pauta. Mas é importante a gente falar, se você que está assistindo agora, gente, conhece alguém, ou se você se sente, como a Manu falou, se você acha que está sofrendo violência, muito provavelmente você esteja sofrendo a violência. Como é que essas mulheres chegam para você? Qual é o estado emocional delas? Existe uma fragilidade muito grande? Uma dúvida sobre si mesma? Elas chegam completamente devastadas. Em frangalhos. Em frangalhos. E dentro de uma visão de eu preciso me salvar, eu preciso respirar, elas chegam e encontram acolhimento primeiro jurídico. Mas o que eu peço sempre por favor, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Uma terapia, Tem que ter né? uma terapia, tem que ter a possibilidade de um assistente social, uma pessoa que ela possa, de fato, entender o que ela vai passar, porque é
entrar num processo não é tão simples. Uhum. Até para estar em um processo, você tem que ter disponibilidade subjetiva, psíquica e de todas as outras ordens, emocional, inclusive. Então, dentro dessa situação, não é um trabalho só do advogado. Pelo contrário, o advogado, e aí... O advogado vira meio psicólogo também, não vira, não? Vira muita coisa, porque às vezes é só o que elas têm. Uhum. Então, eu sugiro também encontrar um profissional que você consiga transferir, confiar. Porque dali para frente, é uma batalha, é uma luta. Não é uma situação tão simples. Manu, para contextualizar um pouco no tema, né, do nosso podcast, do nosso programa, trazer um pouco para a maternidade, eu queria que você contasse um pouco das histórias mais comuns, assim, de repente tem uma mãe até que se identifique, né? Porque uma coisa é você sair de um relacionamento abusivo, você e o seu ex-companheiro, enfim. Outra coisa é quando você tem filhos, né? É mais difícil sair de um relacionamento assim? Eles acabam virando uma moeda de troca, né? Como é que fica pra mãe? Que às vezes a mãe desiste, fala assim, não, eu não vou mexer nisso porque vai dar muito trabalho pros meus filhos, vai ser traumático, desgastante, é desgastante. Né? Como é que fica? Bom, eu atendo... Desde a pandemia, eu atendo muito, meu público-alvo são as mães. Uhum. As mães que chegam a mim. E na maioria delas, né, na maioria das vezes elas estão em frangalhos e tudo está sendo sentido pelos filhos. E a gente tem na lei o princípio de proteção integral da criança. Uhum. Então, eu primeiro tenho que entender também como está essa criança. Uhum. E dentro disso, existem violências de ordem muito complexas, que não só como moeda de troca. Tem a situação da guarda, a situação da pensão, a situação da alienação parental, uhum. que é um dos pontos mais críticos hoje em dia em qualquer processo. Eu ia até levantar essa bola. Existe um movimento na Câmara dos Deputados de revogação da lei da alienação parental. Por quê, Manu? Ela é usada de maneira indevida? Primeiro que ela é uma pseudociência, assim, ao grosso modo falando, e ela não tem validade porque a pessoa que a fez, inclusive, fez em off para os bastidores de um processo também. Então, assim, ela favorece que o agressor consiga manipular o sistema judiciário e transformar algo que era um direito da mãe. O que a alienação parental faz? Ela não tira o poder da mãe. Ela tira o direito da mãe ser mãe. Uhum. Então, dentro dessas manobras que a gente vê como violência processual, violência institucional, a mulher fica completamente fragilizada, a mãe fica fragilizada. E ela fica com medo de denunciar e perder a guarda, né? Que é a dobradinha clássica. Que é exatamente a manobra. E dentro dessa situação, essa revogação tem que ser para ontem. Não tem condições isso. A gente tira e coloca a criança numa situação em contato com o seu agressor, em contato com o seu abusador. Uhum. E como que a mãe fica? A mãe fica desesperada. Ela fica o quê? Fica louca. E louca, quem tem legitimidade para estar num processo se a pessoa está louca? Então são várias... Aí desconstrói até a narrativa da própria mãe, né? São várias desconstruções. E para você aguentar um processo dele, que não é só um, viram 5, viram 6, viram 7, viram um sufocamento, porque a sua vida pessoal, cotidiana, já não consegue andar normal e o processo vai andar muito pior. Como se não bastasse a violência em si, você tem uma violência processual. Você consegue dar um exemplo pra gente, assim, Manu, de um caso real, obviamente, né? Sem falar Não, de tudo. sigilo, Mas, olha, um divórcio e aí a pessoa, ela pediu uma revisional de pensão e ele falou que ia tirar a guarda, não sei. Dá uma... Vamos lá. Eu, enquanto advogada, eu recebi uma mensagem muito curiosa, porque apesar de não ser mãe, eu lido
O meu Todos público os dias com é mães. com mães. E um dos pais me mandou uma vez uma mensagem, assim, muito grande, falando: doutora, eu não sou esse tipo de homem que você está caçando. E me colocou numa situação, falou assim: para você advogar para mães e crianças, você no mínimo teria que ser mãe. No mínimo teria que ser mãe, porque eu vou usar todos os direitos. Eu vou pedir uma revisional, eu vou fazer uma alienação parental, eu vou sufocar essa mãe de todas as maneiras. Eu falei, bom, eu não preciso ser mãe para atuar legitimamente, porque na verdade eu sou advogada. E essa mãe assim, em um nível de desestruturação psíquica que chega a uma cisão. Literalmente. A pessoa sem acompanhamento, ela chega numa cisão, porque ela é ameaçada de todas as formas, ela tem o filho como moeda de troca, e um caso recente, que é esse que eu estou falando, por ela ir buscar o filho, que o filho ligou e foi, o marido, ou o ex-companheiro, no caso, chamou a polícia, ela foi levada, ela foi detida. E como é que mantém a sanidade mental numa situação dessa, Então, né? E aí depois... É dilacerante, porque quando eu chego para fazer esses atendimentos, que é uma linha de frente, né, de muita urgência, muita devastação, às vezes você, para trazer essa pessoa de volta, é muito difícil. É muito difícil. E eu preciso que ela esteja bem para que o processo ande bem também. Porque ela, naquele momento que ela está desestruturada psiquicamente, ela vai presa. Me diz assim, Manu, Ela vai presa. no processo, o que você vê dentro do processo que se caracteriza como uma violência processual? A forma como o advogado da outra parte se refere à vítima, ou processos sem provas? Mostra pra gente, assim, até para quem está assistindo a gente, falar, nossa, isso está acontecendo comigo, enfim. Sim. A primeira situação é: dentro de qualquer sistema de violência, você tem que ter um lastro probatório. Então, hoje em dia, apesar da especial relevância da palavra da vítima, a gente precisa de provas. A maioria desses processos, desses abusadores e agressores, eles não têm provas. Eles só estão movendo o maquinário jurídico para acessar e sufocar a vítima. E manter o controle, provavelmente. E manter o controle, né? Porque tem o controle, tem o poder, tem toda uma situação que a mulher vai ter que se movimentar. Ela está sufocada, tanto processualmente, quanto juridicamente, quanto pessoalmente, quanto de todas as formas. E muitas vezes, financeiramente, hoje em dia, as piores violências que são dentro do processo e são sutis é a violência econômica, patrimonial e a violência psicológica. Porque dentro daquele sistema jurídico que está em silêncio e está em sigilo, pode muita coisa. O advogado pode desqualificar a própria vítima. E pode. Sim, assim, isso a gente tem lawfare de gênero, né? O comportamento a gente coloca ali o comportamento da vítima enquanto causador de algo processual. E não é. Então, sim, a gente tem que combater toda forma de trazer essa violência de outros modos e muito pior. Porque dentro de um processo, às vezes, o processo não tem cara. Então, você vai tecnicamente olhar requisitos que não têm subjetividade. Sim. Então, é muito difícil, vira uma guerra de... Um processo simples demora de 3 a 5 anos. Manu, processo simples. Só para deixar claro aqui que a gente não está aqui pleiteando a favor do divórcio, do fim das famílias. Só que tem situações, né? Eu, por exemplo, sou muito família, fico triste quando alguém fala, fulano está divorciando. Eu falo, poxa, tem tantos filhos. Só que tem situações que elas estão mortas, né? Elas são inviáveis, né? Não tem como você manter um lar saudável para uma criança se está ocorrendo um abuso psicológico, uma violência. Né? Não tem como, é uma questão de sobrevivência, inclusive. Então, para deixar isso claro, né, são situações que estão mortas, né, que tem que acabar, porque senão vai acontecer coisa pior, a criança vai crescer num ambiente muito tóxico. Só que, assim,
é isso que a gente está contextualizando aqui. A violência continua depois do fim, né? Do fim do relacionamento. Fim do relacionamento. E qual é o tipo mais comum de violência? Assim, você vinha falando da violência patrimonial, mais comum mas é a violência psicológica e a violência econômica. Porque mesmo com uma ordem judicial para pagamento de pensão alimentícia, ele pode atrasar. Ele pode atrasar processualmente com milhões de petições. Então, a violência psicológica ela é muito sutil. Sim. Porque como que você vai... Pô, mas ele falou comigo, não É a questão tinha da como. vingança, né? Também, né? Eu não levo nem para um lado da vingança, mas eu levo para um lado mais perverso. Porque a vingança em si, às vezes, dependendo da motivação, hoje em dia a gente tem viés muito, e aí com a licença literária, né? De entender que ela vai vir de uma forma ruim e não é sobre isso, né? O que a gente está falando, de fato, é como manipular um processo ou como manipular uma mãe em questões de violência no pós, né? Na pós-divórcio. E a gente está falando disso, mas assim, qual que é a solução? Pensa que assim, poxa, eu tô vendo um relacionamento abusivo, vou sair, vai ficar pior. Não é isso que a gente quer deixar Exatamente. Né, de recado. Assim, porque um relacionamento abusivo é tóxico para a família inteira e ele tem que acabar. Ele tem que acabar. E aí, você acha que o judiciário tem estado mais preparado para ter esse olhar? Bom, 3 anos 3 anos até hoje, vamos pensar que tivemos várias conquistas, né? Várias conquistas no sentido de uma evolução sociocultural que conhece a violência e conhece a voz de uma vítima. Inclusive, pelo termo que vocês falaram, a vítima, o nome da vítima de um processo desse tipo é sobrevivente. Ela não é apenas uma vítima, ela é uma sobrevivente. Porque a violência, ela amputa, ela dilacera, ela pode matar. Então, se você está numa escalada de violência, você já está dentro de um percentual que pode chegar a um ato muito catastrófico. Então, por isso é importante... interromper. A mulher ter voz. Ela entender, que ela não está sozinha. Sim. Mas muitas mulheres não sabem nem quem pode acessar, quem acionar, quem está do lado dela. Porque é muito difícil ainda. A gente tem sim um judiciário que, apesar de estar mais aberto, mais acessível, não é tão simples. Para uma mulher ter voz dentro de um processo, a gente tem uma estatística aí de estudo que ela pediu socorro anteriormente por 9 vezes. Nossa. Sabe o que é você pedir para 9 pessoas diferentes até você conseguir, de fato, ter uma ajuda? É muito difícil. Eu vi uma entrevista da Luana Piovani na TV Brasil, que ela fala que quando ela fez uma denúncia de violência contra o então namorado dela, que mais difícil do que denunciar foi o julgamento social. E a gente tem muito isso, né? Aquele lugar da mulher histérica, louca, que ela inventou tudo isso para se vingar, ela não aceitou o fim do relacionamento, ela tá dodói, todo aquele que é um discurso muito coletivo, né? Quando a gente fala de relacionamentos violentos e abusivos. Como lidar com isso, Manu? Você tem alguma orientação quando você vê ações públicas de difamação e tudo, ou aquelas ações que são de formiguinha no seu meio social, o que você orienta para essa mulher fazer? Bom, primeiro ela tem que ter um acolhimento. E isso onde? Ela tem uma rede de apoio, ela tem familiares, ela tem alguém... Amigas, né? Ela tem amigas, porque quanto mais pessoas, né, ela conseguir alcançar, melhor ela vai ter para acessar a proteção. Então, assim, não é tão simples, porque também tem a vergonha, também tem a culpa. Nossa, mas era para eu ter feito isso 10 anos atrás. 10 anos, não está falando de um ano, 2.
A gente está falando de pessoas que estão em crise há 10 anos. E aquilo ali já amalgamou na identidade dela. Então, para desconstruir essa subjetividade, ressignificar toda essa situação, ela vai ter que saber se conhecer. Ela vai ter que dar um espaço para quem é ela agora, no pós-divórcio. Quem é essa pessoa? Porque na maioria das vezes ela nem identidade tem. Sim. Ela já colou naquele ciclo de violência, naquela maternidade totalmente trazida em fragmentos, que ela está tolhida enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto amiga, enquanto qualquer pessoa dentro de uma relação familiar. Ela, muitas das vezes, ela não tem identidade mais. Mano, vamos fazer um intervalo rápido, vamos tomar uma água, vamos maturar as ideias, daqui a pouco a gente volta, porque tem muita informação importante e útil para as mulheres, para as mães que nos assistem. Isso mesmo, né, Ju? Para que as pessoas saibam o que fazer na hora que precisarem. A gente tem que falar sobre isso também. Então, até já. Até já. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Estamos de volta aqui. Para você que chegou agora, a gente está conversando com a Manuela Paes Landim. Ela é advogada de mulheres e crianças. E a Manuela, ela foi assistente de acusação de casos emblemáticos aqui na cidade, de um caso de estupro de mulheres, do Gabriel Mesquita. Gabriel Ferreira Mesquita. Isso. 12 mulheres estupradas. E um caso recente, que ele foi preso recentemente, acho que 2 ou 3 dias atrás, né? Ele foi preso dia 21, só que só conseguimos disponibilizar essa informação porque tinha, né, algumas informações sensíveis da forma correta agora. Isso, e é o Tomás Facchini, que é fotógrafo e foi condenado também por estupro, mas estupro de vulnerável de crianças, né? Então é uma pessoa preparada para lidar com casos de violência, e a gente está aqui falando hoje sobre mães, mulheres que sofrem violência nos seus relacionamentos e conseguem sair desses relacionamentos e acabam sofrendo violência também nos processos. E a gente vai falar agora de guarda. Como que a guarda vira disputa, né? Moeda de troca. Isso, e vira, assim, uma forma também de controlar as mulheres. Vamos lá, uma mulher foi lá, se divorciou. O que eu ouço muito de mães e amigas pedir uma revisional. Ah, você quer revisão? Então pode deixar que eu fico com a guarda e você paga a pensão pra mim. Isso é um clássico, né, Manu? É um clássico, e para além disso, a guarda, ela literalmente fica corrompida. Porque a guarda, o modelo da guarda é guarda compartilhada, para que os dois pais exerçam, ou as duas mães exerçam o poder parental. Então, dentro disso, basta a mãe pensar um pouco mais, requisitar um pouco mais de divisão de gastos médicos, extrajudiciais, gastos extras, escolares, que o genitor já começa, então eu vou pedir uma revisional. Então, vou descumprir os horários acordados e vou ficar mais com a criança. E pagar menos. E vou pagar menos. Tem até tanto meme, agora tem uns memes no Instagram, tenho visto, né? A mulher, ironicamente, ela fala, o que eu fiz com os R$300 que eu ganhei da pensão do meu marido? Botei Fui silicone. no salão, coloquei silicone, levei minha filha num restaurante japonês, viajei e ainda sobrou dinheiro. Mas chega a ser um absurdo, porque o valor até então, ele é só pesado por binômios, possibilidade, capacidade econômica, necessidade da criança, né? Mas no fundo é um valor muito irrisório. Exatamente. Ainda, porque na verdade os gastos com crianças são constantes. Não, e tem os pormenores do dia a dia, assim, né? Sim. Tipo, a criança adoeceu aqui, tem que comprar um xarope. Sim. Um antibiótico de R$300. O seu pai vai falar, você vai ter que me dar, se custou R$10, eu quero o comprovante. E sabe o que é mais assustador? Que esse homem foi marido dessa mulher e ele sabia, quando estavam juntos, que tudo isso acontece,
que criar filhos não é uma matemática simples né? É uma logística. Então, assim, a guarda, ela fica comprometida. E é importante a mulher saber também que em casos desse, que também é uma violência, ela pode registrar uma situação de violência baseada na Maria da Penha. E, nesse caso, também solicitar que essa guarda seja revista, porque ela vai ficar sofrendo de toda sorte, todas as situações que vão tolher a possibilidade dela ser mãe. Hoje em dia, existe já um entendimento de que, em caso de violência doméstica, a guarda deve ser unilateral, porque fica insustentável você partilhar uma guarda com alguém que cometeu violência, que tem uma medida protetiva. Como é que funciona isso? Por exemplo, a mulher tem uma medida protetiva e os filhos não têm. Como é que funciona esse contato? Dependendo da situação, essa medida protetiva ela tem que ser estendida tanto aos filhos toda, quanto a outras pessoas da família. Porque é uma situação muito delicada, muito sutil. Porque tem uma medida contra a mãe, e aí? E os filhos? Né? Quem vai fazer a mediação? Isso, na prática. Por exemplo, tem uma apresentação na escola e tem a medida protetiva, a mãe vai. O pai pode ir? Não pode. Dependendo da situação, o pai não pode. Ele não perde o poder parental. Ele tem mitigado essa situação numa Maria da Penha, numa decisão. E muitas vezes, eu já ouvi muito de homens falando, então ela vai lá fazer uma alegação falsa de Maria da Penha. Como se as mulheres quisessem ter mais trabalho. Sempre falo isso. Quando eu vejo as militâncias no Instagram... Fica sobrecarregada, né? É claro que a gente sabe que pode existir uma denúncia falsa. A denunciação falsa, ela já é crime independente do tema, né? Independente do tema. Não dá pra ser hipócrita e falar que isso não existe. É claro que existe. Tem mulher São seres humanos, que tira proveito. Tem mulher que quer se vingar. Tem mulher que faz alienação parental, né? Que pra Mas afastar o pai da criança, só também. que é um desserviço. Porque é subnotificado. Completamente. Então tem muito mais pessoas não denunciando do que denunciando falsamente. Exatamente. Então, infelizmente... O que reina é o contrário sempre. E muito me assusta a quantidade de advogados, colegas de profissão que aceitam. E advogadas. Isso me assusta um pouco mais. Fazerem manobras assim, não, vamos pedir uma revisional aqui, porque eu já entro com alienação, que eu já entro com... É tudo bem orquestrado, né? É muito bem orquestrado. E eles se antecipam para prejudicar uma mulher que está ali em dúvida do que ela pode fazer, como que ela vai acessar o judiciário, como que ela vai pedir socorro, como é que ela vai pedir ajuda. E tem um arsenal de pessoas qualificadas, tecnicamente falando, que vão massacrá-la. E sabe o que é mais engraçado? O judiciário ele não tem compilado esses dados de denúncias falsas ou denúncias verdadeiras, enfim. Mas o Senado tem um mapa de violência de gênero, se não me engano, que mostrou que 70% das mulheres que foram mortas, né, que sofreram feminicídio, nunca denunciaram os seus assassinos. Ou então denunciaram e retiraram a denúncia. Hoje em dia não pode mais. Não pode. Mas assim, já pôde. Então 70%. Então existe sim uma subnotificação. É um número... É assustador. Assustador. E se você sentar numa mesa com amigas, você vai tomar um café e você começar a conversar, muitas mulheres já sofreram violência. E a gente precisa parar de normalizar as violências que são, de fato, violências, né? Ele estava nervoso. Eu tenho tantas amigas que a gente ouve histórias. Sim. Então, não tem como a gente falar... existem linhas na advocacia, de muitos advogados aí, né, no Instagram que falam 90% das denúncias de Maria da Penha são falsas. Se você senta numa mesa e de 5, 4, 3 já sofreram algum tipo de violência... Isso é um desserviço. Tem alguma coisa errada nessa matemática. A mulher, às vezes, ela sai de um relacionamento e só depois ela se toca. Às vezes ela nem terminou o namoro por causa daquilo, né? Foi outra coisa, e aí depois ela fala, meu Deus, eu estava em um relacionamento abusivo. Eu
falo isso, e aí eu cito, né, aquela peça da Débora Falabella. Eu acho que todo mundo, eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu acho que todo mundo deveria ver essa peça. Por quê? Tem um momento que é muito intenso e ela fala: essa sala está cheia, a sala está esgotada, tem muita gente aqui. Então olha para o seu lado e olha para o seu outro lado. A cada 3 pessoas, uma sofreu abuso, violência, agressão. Então, É muita gente. É né? muita gente. É muita gente. E é por isso que é importante esse lugar que a gente está ocupando aqui. Para você que chegou agora, a gente está falando sobre violência processual em mães, né, mulheres que decidem se divorciar, como essa violência é replicada no pós-divórcio, E né? é importante frisar que essa é uma conversa apartidária, né? A gente Sem ideologia, não né? tem Sim, ideologia, né? Ai, que só a mulher de esquerda fica denunciando. Ai, não. Gente, isso acontece em todos os lares, não importa a classe política, classe social. Não importa. E a mulher que está nesse ciclo, ela tem que sair do ciclo, porque senão ela aquele jargão vai virar estatística, mas vira mesmo, e é muito triste Mas isso. para além da estatística, eu queria trazer esse pensamento. Para além da estatística, é uma urgência humana. Sim. É uma urgência humana. Sim. Porque se a gente ficar nos números, a gente ainda vai querer comparar. Uhum. E só a comparação em números, ela vai ser prejudicial. E superficial, assim, né? Não tem... E é manipulativa também. E Se é você parar para manipulativa. pensar, quando você tenta desconstruir as narrativas das mulheres que foram vítimas, falando, é denúncia falsa, tem aqui, o cara é delegado da Polícia Civil e ele falou que 70%, 90% é falso. Isso é para falar, eu vou me desencorajar, porque eu vou ser acusada de ser Que é uma notícia maluca. de serviço, né? Com É um certeza. E o que você falou no início, Manu, que você fala assim, a imprensa, ela dá visibilidade a uma parte muito pequena, né? A ponta do iceberg. E dia desses, eu estava conversando com uma amiga, cujo marido é policial federal, e a gente estava falando sobre uma operação que teve de combate à pedofilia no Dia das Crianças. E aí todo mundo comenta, a imprensa dá e tudo mais. E aí ela me falou, tem esse tipo de operação todos os dias. Existem milhares de predadores sendo presos e sendo identificados todos os dias. Então, o que a gente vê é muito menor do que de fato a realidade. acontece, né? Com certeza. E falo mais, dentro dessas subnotificações, dentro desses números, já que a gente tem que começar a falar. Uhum. A mídia, ela tem, obviamente, normativos para divulgação desses dados e várias outras situações. Mas se você não alcança, a gente tem que trazer a mídia como uma aliada. Uhum. Com Porque certeza. dentro de um sufocamento, dentro de um silêncio, dentro de a não voz de uma mulher, se ela não tem um outro alcance e outras formas, ela, na maioria das vezes, ela vai ser prejudicada. Sim. E a gente vê isso muito claro. Quando uma mulher denuncia um homem, por exemplo, por assédio sexual, tantas outras vêm depois, porque elas falam, nossa, agora eu tenho esse suporte. Então, quantas pessoas, né? Mulheres, mães, estão aí silenciadas justamente com medo, né? No caso, e aí eu vou citar aqui, no caso do Gabriel, por exemplo, a gente chegou a mapear muitas mulheres, dezenas de mulheres. E, entre elas, mães. E pessoas que, ao longo do tempo, constituíram famílias, eram mais jovens, e elas morriam de medo. Uhum. Como é que eu vou entrar num processo agora? Como é que vergonha também. Que vai ser, né? Nesse caso do Tomás, por exemplo, o modus operandi era, ele se relacionava com mulheres mães para cometer e praticar os abusos com os filhos, com as crianças. Então É uma situação, ele aproveitava da vulnerabilidade dessas mulheres. Vulnerabilidade dessas mulheres, que já Da estavam confiança delas vulneráveis também, da confiança. Então, assim, elas são mães. Uhum. É um caso que envolve crianças, adolescentes. E isso dilacera, porque é muito fácil jogar, né? Foi vingança, foi uma desconstrução. Isso é um malefício sem tamanho, falar que essas mães
se submeteriam, se revitimizariam. Nossa, não. E colocariam seus filhos para entrarem num processo que você não sabe nem como vai sair. Eu acho que isso é o grande ponto, assim. Você imagina, assim, o custo que é para uma mãe denunciar, financeiro, psicológico, submeter quando tem uma violência contra os filhos ou contra si mesma, se submeter a exames, a audiências, a depoimentos, por uma vingança? Não, é completamente sem sentido, né? Não tem sentido mesmo, né? Ela vai se desgastar de uma forma financeiramente, psicologicamente. Se expõe, né? Se Ju? expondo expor. e vai fazer isso por vingança. Não faz sentido. E é por isso que eu Tem trato que ter esse... muito dinheiro para poder... Exato. Não tem nada. Eu não tenho nada aqui pra fazer, deixa eu inventar uma denúncia. Eu tô sem nada pra fazer, vou fazer isso. Exatamente. Vou me xingar. Como se as mães já não tivessem o serviço e o trabalho invisível. Suficiente pra gente não ter tempo pra pensar nisso, então, né? assim, deixa... Então, são situações que, assim, a níveis muito complexos. Porque é isso, a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha maravilhosa, ela cita ali, né, como um rol, alguns tipos de violência, mas no pós-divórcio, nesse momento de até reconstrução, ressignificação dessa mulher na sua subjetividade, ela vai encontrar mais violência. É muito raro. Manu, ela o não que eu encontrar queria te violência. perguntar, você não é psicóloga, né? Você é advogada, mas tem que ser meio psicóloga também para lidar Eu com arrisco esses um casos. pouco, eu arrisco um pouco. Eu tenho pessoas psicanalistas que me ajudam muito. Então, como é que ficam as crianças, esses filhos, depois, né, nesse processo, assim, porque às vezes o filho tem uma figura paterna em casa, que ele admira, que ele conta, e de repente aquela figura cai por terra, e ele vê um pai muito agressivo com a mãe dele, por exemplo, né, nesse divórcio, com aquele sangue no olho de vingança, e fala, meu Deus, cadê meu pai? Cadê aquele pai que estava comigo em casa, que às vezes era um bom pai, às vezes era um pai presente, um pai carinhoso, e de repente você vê um monstro ali se transformando. Como é que fica essa criança? Essas crianças, eu sempre indico o tratamento psicológico. Sim. Elas são completamente atingidas. A primeira infância, que é até do 0 até os seus 7 anos, eles têm traumas que se perpetuam de forma absurda e que só vão se revelar ao longo do tempo mesmo. E os mais, né, assim, entre 7, 14 e 18 anos, esses são os mais atingidos. Eles pode vivem... se reverberar nos relacionamentos futuros dessas crianças. Com certeza. E não é só com o pai, às vezes é com a mãe, né? Às vezes a com a mãe mãe vem ali e de repente perde ali um pouco da sanidade mental, como a gente falou, porque é tanta situação de pressão que ele fala, meu Deus, a minha mãe está totalmente desequilibrada. É uma vulnerabilidade. E o que é uma vulnerabilidade? E acaba que a violência que extrema. ele está cometendo contra essa mãe, ele acaba cometendo contra o próprio filho. Ele está cometendo contra o filho. Porque quando ele desestrutura a mãe, indiretamente ele está desestruturando a pessoa que cuida dos próprios familiar, filhos. Exatamente. E é isso, porque dentro dessa violência perpetrada no seio, né? A gente até... Não, seio, por que no seio, né? Porque temos outras configurações de família hoje em dia. E dentro disso, desses outros relacionamentos, não interessa o gênero. O homem e a mulher são passíveis de praticarem violência. Claro. Eles podem praticar violência. E dentro disso, as crianças a gente tem o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, da dignidade da pessoa humana. Sim. Esse lugar de a criança ser ouvida de fato, né? A gente tem uma... E até que você falou dos memes, a gente fala, a criança não tem querer, aquela coisa de uma educação muito tradicional e antiga, isso acaba trazendo também um dano, né? Isso traz um Mas dano. eu quero dar uma pausa agora pra gente ir pro comercial, e na semana... Eu quero dar uma pausa agora pra gente ir pro comercial, e no próximo bloco eu quero voltar, Manu, com dicas práticas, né? Sim. Serviço. Olha, se você for vítima, você tem que ir numa delegacia, contrata um assistente de acusação, enfim. Coisas práticas para essas mulheres se protegerem os seus filhos e acreditarem. Vamos deixar aqui um
um desfecho positivo, acreditarem que tem uma vida bacana Com certeza. Esperando aí fora. por elas Exatamente. depois desse certeza. processo todo. Com Exatamente. certeza. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Com uma equipe experiente de jornalistas do Brasil e América Latina, a Mundial tem o compromisso de oferecer um canal de notícias em português, em primeira mão e imparcial. Notícias para o Brasil, a sua nova visão do mundo. Estamos de volta aqui com o Mãe Pode no Mundial Telenotícias. Hoje a conversa é com a advogada Manuela Paes Landim, que está trazendo muita informação preciosa sobre a violência processual nesses casos de divórcios turbulentos, pós-violência, abuso, né, dentro de casa, relacionamentos abusivos, né, Bia? Muita história emblemática também aqui de Brasília, né? Com certeza. A Manuela é advogada, ela é especialista em atendimento a mulheres e crianças. E agora, nesse último bloco, a gente vai falar sobre as coisas práticas de serviço. Então, se você acha que é vítima, se você conhece alguém, ou se você presenciou, tem coisa que você precisa fazer e o Estado tem esse tipo de proteção. Eu vou fazer uma introdução aqui para a Manuela conseguir continuar. Uma mulher, quando vai na delegacia, numa delegacia especializada ou não, porque qualquer mulher que sofre qualquer tipo de violência ou uma criança, não pense que você precisa ir necessariamente na delegacia da mulher ou necessariamente na delegacia de proteção à criança e o adolescente. Qualquer delegacia está apta a receber essa denúncia. Nesse momento, você faz a denúncia, pode pedir as medidas protetivas e você e a sua família são encaminhados, como a gente falava agora no intervalo, aos centros de prevenção e de assistência às vítimas, né? E aí são vítimas de violência doméstica, sexual, enfim. E aí o Estado, a própria Secretaria de Saúde aqui de Brasília oferece esse suporte, que é uma coisa que a gente vem falando aqui nesses últimos minutos de conversa sobre o suporte emocional. Fala um pouquinho desses centros, Manu. É um centro, tem psicólogos, assistentes sociais? Sim, eu posso até... Estou com um link aqui, a gente pode até divulgar depois. Vamos colocar o link depois no GC? Colocar o link aqui para todo mundo ver. É importante que as pessoas entendam que é um serviço de atendimento a qualquer pessoa em situação de violência e que tem uma rede de centro de especialidades para atenção às pessoas em situação de violência sexual, familiar e doméstica, que são os CEPAVs, né? Também reconhecido como Flores em Rede. Porque cada centro tem uma flor, exato, né? Então, é importante que eles saibam que tem uma equipe multiprofissional, né, para atendimento, então, que vai ser uma atenção secundária, e temos também outros profissionais, porque, a priori, a gente fala que tem a Defensoria Pública, mas a pessoa não sabe nem o que é a Defensoria Pública. Sim. Então, como é que faz? Ligo, como é que vou você lá, faz? onde Então, é que se fica? você vai à delegacia, faz a ocorrência, eu indico a delegacia especializada em questões de criança e mulher para poder ter uma escuta mais qualificada, né? Mais qualificada e apropriada, né? Mais técnica também. É um ambiente propício para aquilo. Propício, mas mesmo assim a gente ainda tem uma deficiência em como chegar. Deveria ter uma cartilha mesmo. O que você pode fazer? Então é importante esses links que eu acho que a gente pode divulgar ao final para que as pessoas entendam que o primeiro passo é buscar instrução jurídica devida. E a gente pensa que o caminho para denunciar é difícil, né? Você ter a coragem de denunciar é difícil. Eu vinha ouvindo no rádio, vindo para cá, que o Senado Federal criou uma sala lilás para acolher vítimas de violência. Prioritariamente servidores, servidoras da casa, principalmente violência de gênero, etarismo e capacitismo. Mas que essa sala também estaria aberta ao público. Então, alguém foi visitar o Senado e foi o que a diretora do Senado falou, eu achei uma iniciativa incrível. Às vezes é tão difícil denunciar, você passa na frente da sala, viu que aquilo ali é um lugar de denúncia, você consegue denunciar. Então é importante ir nas delegacias especializadas, mas entender também que eu tive a coragem, tem uma delegacia perto da minha casa, eu vou lá, né? Porque aí você já resolve. E entender que tem, por mais que a gente possa considerar que não é o
ideal, mas existe uma rede de proteção às vítimas e essa rede pode ser acionada, porque a gente fala aqui de ter um assistente de acusação, uma advogada, mas isso tudo é para pessoas que têm um poder aquisitivo. Maior. Quem não tem, pode recorrer ao Estado, né? Ao Estado. Manu, a gente está falando de Brasília, mas só que a gente tem um público muito grande Sim. em outros estados, em São Paulo, enfim, o Brasil inteiro, inclusive até no exterior. E tem esse suporte também em todo o país, né? Em todo o país, inclusive também os organismos que... Me Too, que é uma plataforma que você pode acessar de forma anônima, inclusive, e aí eles entram em contato totalmente em sigilo. Então é muito interessante, também passando para falar do trabalho da Justiça de Saia, das justiceiras, que ele também, apesar de ser a base em São Paulo, ele atende o Brasil inteiro. Então, dentro... O Disque 180, que Disque também 180, é um... 180. Então, que é super sigiloso, são canais né? que você vai ali, mas eu não sei o que fazer, não sei onde ir, na minha cidade não tem. Tenta acessar esses lugares, esses links, para poder pelo menos ter um contato. Eles vão informar, eles vão fazer um protocolo, vão tentar dar o atendimento devido, a escuta devida com psicólogos, assistentes sociais, com várias pessoas que podem te ajudar. A gente tem os conselhos tutelares também, Os que a conselhos gente pensa em tutelares. proteção à criança, mas as mães podem usar os conselhos tutelares também. Devem. O conselho tutelar é Essencial. essencial. A gente, inclusive, pode pensar em trazer um conselheiro tutelar aqui depois para conversar, né, sobre isso. E aí a gente... E você, se você... eu não sei, eu tenho Tem o vergonha de Ministério ir na delegacia, as próprias UPAs, se você chegar lá e falar que está sofrendo uma situação de violência, ela encaminha você também para as delegacias especializadas. Exatamente. Então, existe sim uma rede que Compulsoriamente, pode, notificação compulsório, compulsoriamente. as escolas, se você também quiser a escola do seu filho e compartilhar, as escolas compulsoriamente tem que falar, hospitais, né, quando a gente fala de rede pública. E a rede privada também precisa, mas a rede pública tem esse organograma um pouco mais integrado, exatamente. Então, a gente, querendo ou não, ainda bem, temos vários canais. Sim. Porque, às vezes, é isso. Até vou sair da minha casa e vou para onde? Não sei. Tem a Casa da Mulher, Tem né? a Casa da Na Mulher. Casa da Mulher A Brasileira. própria delegacia, dependendo da situação, ela já vai te Tem um abrigo, né? refinar, vai te dizer... Ele vai te orientar, direcionar, olha. te Você direcionar. agora vai pro abrigo, você tá numa situação, sei lá, o seu companheiro Sim. tá armado, né? Sim. Não tem, impossível voltar para casa Sim. depois disso. E depois agora? que você faz uma Qual que denúncia, é o movimento? impossível voltar. É. E, inclusive, na semana passada, foi aprovado um projeto de lei aqui em Brasília, da deputada Jane, que oferece... A gente tem em Brasília o aluguel social para vítimas de violência, mas... Existia um protocolo e uma burocracia. burocratização. E hoje as mulheres vão na delegacia, no ato do boletim de ocorrência, elas já podem solicitar. ser contempladas Sim. com aluguel. Por quê? Ela sai da delegacia, ela não pode voltar para casa. Exatamente. Então ela já tem Exato. esse valor para alugar um lugar e estar ali protegido com seus filhos, né? Claro. E então é um avanço. E a gente vê que, a despeito da gente ver uma escalada de violência contra a mulher e contra as crianças, a gente vê também ações de políticas públicas e de pessoas. E eu acho que nós, proteção. como jornalistas e mulheres, a gente também tem esse papel, sabe, Ju? De divulgar, né? De falar, olha, você tem para onde correr, né? É lógico que assim também tem todo um pós, né, Manu? Assim, a mulher recebe aquele apoio, sei lá, por alguns meses e aí? Ela tem que reconstruir a vida dela Tem que toda. construir a vida dela. né? E Às vezes é uma mulher que não trabalhava, que ficava só cuidando da casa, dos filhos, e aí se viu ameaçada de morte, de repente, E pelo o companheiro. Como é que ela vai fazer? E o pra diferencial conseguir? é exatamente isso, ela poder ter autonomia financeira. Porque sem isso ela não sai. E Exatamente. por isso que E mais do fica, que... se mantém nesse ciclo justamente Se por mantém isso, pela nesse dependência, pela dependência financeira. Por isso que a proteção à mulher, ela tem que ser muito ampla. Ela tem que passar pelo empreendedorismo feminino, então o fomento, a capacitação e a profissionalização das mulheres, para que elas possam ter dinheiro e escolha de sair. Sim. A proteção na hora da própria violência, a proteção aos filhos, então você tem creches públicas que recebam os filhos para que essa mulher possa Pra que a mulher possa trabalhar. sair para trabalhar. Então é uma rede que a gente precisa. rede. E nós, acho que todo mundo tem esse papel. E nós, como mulheres, mães e jornalistas,
levar informação sobre canais de denúncia, o que é uma violência, como você pode fazer, a importância de ter uma assistência jurídica qualificada. Isso tudo é papel de todo mundo, né? Até porque a gente tem esse jargão, ela separa do agressor, mas o agressor não separa dela. Então, como é que ela vai, né, poder se manter financeiramente, psicologicamente? Ela tem que ter o apoio. Não tem muita escolha, né? A gente fez uma entrevista aqui com a Paula Belmonte e ela falou isso, que a mulher e a mãe, muitas vezes, ela não tem escolha. Ela não dá para ficar parada sofrendo, né? Não tem rede de apoio, não tem com quem contar. Então, a construção da sociedade tem que ser no sentido, isso é de todo mundo. Isso é de todo mundo, Quando né? uma criança está ali sofrendo, ou uma mãe está sendo violentada ou revitimizada, a gente falhou. Então, a gente tem que reparar. Sim. Então, é importantíssimo. E tem um ditado africano que fala que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Criar uma E criança. antigamente eu acho que a gente tinha muito isso. A criação dos filhos era uma coisa muito coletiva. Muito coletiva, assim. Muitas Né? A mulheres gente juntas. tinha os vizinhos, né? Aquela coisa. Os meninos eram criados juntos ali. Todo mundo cuidava de todo mundo. A gente tinha famílias cujas vós moravam junto, Sim. tias, e aí todo mundo acabava participando da criação. E hoje é tudo muito individual. E eu acho que esse espaço que a gente tem aqui, Ju, é um pouco de quando a gente senta para tomar um café com uma amiga, que é mãe, e a gente começa a falar, a gente sai de lá assim, nossa, aliviada. É a terapia. É a né? terapia é uma da sessão semana. terapia, para mostrar que vocês não estão sozinhas, que Não estão sozinhas. tem aqui um espaço de escuta, de acolhimento, de troca, né? De E visibilidade. E assim, é importante a gente trazer isso também. A gente tem um Instagram, que é o @mãepode, com D mudo. E se você tá com vergonha, tá constrangida, tá com medo e precisar compartilhar com a gente pra gente poder dar um apoio, Sim. uma ajuda, manda um direct Esse lá pra espaço gente. também é para isso. O espaço também é pra ajudar e a gente quer ser rede também, né? Sim, rede de apoio. É. A gente certeza. quer ser a Com aldeia. A aldeia, né? a gente A quer ser gente parte quer. dessa aldeia, com certeza. Manu, eu queria que você deixasse um recado pra gente não terminar achando que a gente denuncia e depois fica tudo horrível. Vamos terminar Não. primeiro com o nosso papel como cidadãos e, Sim, né, de entregar essa reparação e assim, eu quero um desfecho positivo para essa mulher, uma mensagem positiva para essa mãe. Bom, primeiro, você não está sozinha, né? A gente, pelo menos assim, dentro do meu trabalho, é que todas as pessoas que são mães, elas tenham um pós muito bom, muito melhor. E é que a gente possa alcançar a eficácia e a eficiência do judiciário, no meu caso, como advogado. Então, assim, apesar de ser um momento, né, denso e complexo, sim, a possibilidade é de um pós completamente ressignificado. Com certeza. Sim. É melhor enfrentar o processo do que ficar numa Na situação violência. de violência. né? O importante é ter voz, Uhum. poder falar e saber que não está sozinha. E a gente só cria histórias, e a gente só cria, falando como advogado, né, jurisprudência para que outras mulheres não sofram, quando uma mulher vai lá e Sim. denuncia. Porque aí você tem lastro, você tem repertório, o próprio judiciário tem repertório, para coibir isso de uma maneira mais Nesse eficiente. caso aqui, podendo falar um pouquinho, foi uma jurisprudência histórica, inclusive, o caso do Gabriel. Sim. A mulher poder falar não. Uhum. Não é não. Então, assim, a gente está falando de um decreto-lei, de uma lei, um Código Penal de 1940. Uhum. A gente está em 2025. Exatamente. Então, assim, todas essas evoluções, a gente tem agora uma jurisprudência histórica. Uhum. Porque uma mulher teve coragem, né? Porque uma mulher teve coragem. Então, olha. Quantas mulheres foram salvas dali para frente? Exatamente. Exatamente. Ela correu para que as outras pudessem. Exatamente. Caminhar. Caminhar. Exatamente. Então, olha, a gente está chegando ao fim e eu acho que o que a gente deixa de recado, um tema tão denso, né? Mas Sim. tão necessário para ser Necessário, dito. A gente tem que falar disso também. A gente precisa falar. Então, se você é mulher, conhece uma mulher, se você é homem, se você é pai, se você é irmão, se você é marido,
e souber de qualquer situação de violência, denuncie. Se você é mulher que está ouvindo a gente, não tem coragem, manda um direct pra gente. A gente quer fazer parte quer ajudar, dessa rede. A gente quer ser a rede de apoio também. Manu, muito obrigada. Foi uma honra, obrigada assim, por tantos ensinamentos, né, tantas dicas valiosas, assim, a dica prática, né? Dica prática. Assim, não adianta falar assim, você tem a delegacia, você tem a polícia, tá, mas e como é que faz, né? A dica prática é importante. uma cartilha, como você falou. Sim. E que o mercado de advogados tenha mais mulheres e pessoas que possam defender com esse olhar... Com empatia. Com esse empatia, olhar humano, né? Um olhar humano. E, se possível, deixar os links. Eu vou depois passar os Vamos, links. a gente vai deixar vai tudo deixar aqui no os GC para Links vocês. muito úteis para Vai aparecer na tela. Isso. E a gente termina pedindo para que você curta, compartilhe, coloque o sininho de alerta dos vídeos. Exatamente. Toda terça-feira, às 10 horas da manhã, a Mãe Pode, um espaço de interlocução com todo mundo que está aí do outro lado, né? Exatamente. Que se identifica com esse assunto. Como eu disse, a gente está falando sobre uma coisa totalmente diferente do que geralmente costuma passar no canal, mas é esse espaço. A gente quer ampliar esse espaço, essa escuta, né? Vamos trazer mais gente aqui para o Mundial Telenotícias. Tchau, gente. Até semana que vem. Até a próxima. Até a próxima.